Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, nesta hora, no Evangelho de Lucas, Lucas 9:57. Diz assim: quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Aqui Lucas está mencionando que um homem falou isso para Jesus. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm suas covas, seus covis. As aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem, Jesus, ele estava falando dele mesmo, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem falou para Jesus: olha, eu vou te seguir por onde quer que fores. E Jesus disse para ele: olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. É bom que você saiba disso. As raposas se preocupam com os seus covis, elas vão se entocam à noite, elas se protegem. Elas sabem aonde é o covil delas, aonde é a cova, a casa delas, aonde é o travesseiro delas. Mas o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus está dizendo para ele: preste bem atenção no que você está falando. E a outro disse: segue-me. Agora Lucas está dizendo que um outro chegou, que Jesus chegou para um outro homem e disse: segue-me. Ao que este homem, que Jesus chamou para que seguisse a ele, ele respondeu para Jesus: permite-me primeiro eu sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Parece que, olhando Jesus dar essa resposta para esse homem, alguém pode pensar e achar que Jesus era uma pessoa insensível. Insensível ao luto desta família. Insensível a esta necessidade desta família. Mas aqui nós precisamos entender que Jesus está ensinando discípulos que estão à volta dele. Jesus está ensinando aquele próprio homem. Jesus está dizendo para ele assim: olha, os que estão mortos espiritualmente, esses que não têm compromisso com o espiritual, não têm compromisso com o reino de Deus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas tu não, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Você é uma pessoa que se preocupa com o reino de Deus. Vá. Jesus estava chamando, Jesus estava falando com alguém que conhece o reino de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora Jesus se volta para os discípulos e diz: olha, ninguém que lança a mão do arado, que solta o arado. É importante entendermos isso. Esta linguagem, eu não sei se você entende, eu imagino que a maioria entenda, mas se você não entende, o arado naquela época era uma ferramenta, uma espécie de ferramenta, com uma lança na ponta, aonde puxado pelo carro, pelos animais, pelo boi, o agricultor fincava esta ferramenta na terra, e com a ajuda do boi, ele ia puxando esta ferramenta, chamado arado, que arava a terra, e abrindo covas na terra, para que pudesse ser lançada sementes nestas covas. Agora, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, porque se você olhar para trás, o animal vai continuar indo, e o seu arado vai começar a ir para outro lugar. Você vai perder ali o propósito de estar ali. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. Ninguém que lança a mão no arado, que está desejando de arar a terra, quer trabalhar, quer receber o resultado desse trabalho, quer receber o fruto desse trabalho, destas sementes. Ninguém que faz isso olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava dizendo para ele assim: no reino de Deus, esses que olham para trás, esses que fazem desse jeito,
sem esta atenção, não é apto para o reino de Deus. Eu não sei você, mas esses textos falam ao meu coração, trazem ao meu coração alguns questionamentos, alguns pensamentos. Ouvimos aqui o testemunho do Abel, ele dizendo: quem não gosta de estar aqui? É confortável estar aqui, de fato é mesmo. Ter uma cadeira um pouco mais macia para sentar. Quem é da época das cadeiras plásticas sabe muito bem como é bom. Talvez você pegou essas cadeiras já, acha ela já um pouco uma espuma cansada, já não é tão assim gostosa, mas você não faz ideia como eram as nossas de antigamente. Então já melhoramos, e agora a próxima, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. É confortável estar aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo. O sal não pode ficar dentro do saleiro. O sal não salga se ele ficar dentro do saleiro. Ele tem que ser tirado do saleiro. Ele tem que ser levado para fora para cumprir o seu propósito. É isso que Jesus está ensinando. Agora sim, o capítulo 10. Depois disso, ou seja, depois que Jesus tinha acabado de falar estas coisas, ele chama 70 homens, 70 discípulos. E ele designou os 70 e os enviou diante de si, ou seja, os enviou à frente. Foi à frente de Jesus, de 2 em 2. Jesus também ia, mas eles foram à frente de Jesus. De 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Ou seja, Jesus envia esses 70 discípulos em cidades e lugares. Tem tradução que fala de forma diferente. Cidades e talvez... Bom, enfim, tem alguém com uma tradução diferente aí? De cidades e lugares? Não, ok, se está nessa todo mundo igual, ótimo. E dizia-lhes: na verdade, a seara, ela é grande. Ou seja, o trabalho do agricultor é grande, mas aqui Jesus está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo de uma seara não física. Não é uma colheita de legumes, de verdura, não. Ele está falando de uma colheita espiritual. Ele está falando de um outro fruto. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Façam o quê? Rogai, peçam. Essa palavra, nunca se esqueça disso. Rogar não é a mesma coisa que o nosso pedir. É algo muito mais forte. Um rogo é algo muito maior do que o pedido. Rogai, rogai ao Senhor da seara, rogai ao dono da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Jesus está dizendo para esses 70, vão de 2 em 2, vão à minha frente, em todas as cidades, em todos os lugares. Eu vou enviar vocês, porque a seara é grande. Enquanto vocês estiverem indo, roguem ao Pai, para que Ele mande mais trabalhadores, porque eu vos enviarei no meio de lobos. Vocês são cordeiros, mas vocês estarão no meio de lobos. Não leveis bolsa, não leveis alforge, nem alparca, sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, não perca tempo, não fique de conversinha fiada. É isso que Jesus está dizendo para eles. Encontrei o seu manual da venda. Não, nem pare para conversar. Siga o seu caminho, o seu propósito. Encontrei o irmão fulano de tal, e ele começou a contar as bênçãos. Não, Jesus está dizendo, siga, vão à frente. Entende isso? Não perca tempo, porque vocês estão em uma missão muito importante. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, esta paz voltará para vocês. Jesus estava ensinando eles: vão de casa em casa, batam de casa em casa.
Viagem. Não era como nos dias de hoje, que você vai até uma casa, entrega uma carta e volta. Não. Você vai, naquela época eles iam, andavam, viajavam horas, dias, para chegar numa determinada cidade. E ali, como muitos aqui sabem como é em algumas regiões do Brasil, ali quando você chegava numa casa, a pessoa não deixava você ir embora. Não, você vai ficar aqui, você vai posar conosco, eu vou preparar ali um alimento, vamos fazer uma carne, um guisado, você vai passar essa noite aqui. Jesus está dizendo para ele, vão, quando chegarem numa casa, vocês vão dizer para essa pessoa, que a paz esteja sobre esta casa. Se esta pessoa receber a paz, permaneçam ali. Ficai nessa casa, verso 7, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Jesus está dizendo para eles, não tenham vergonha do que as pessoas possam pensar a respeito de vocês, que vocês estão ficando e estão comendo naquela casa, que vocês estão comendo nas custas daquela casa. Jesus está dizendo, não, o trabalhador do reino, ele é digno do seu salário. Não andeis, olha o detalhe, não andeis de casa em casa. Espera lá, vamos entender isso. Quando chegardes numa casa, dizer o quê? Paz esteja nesta casa. Se o dono da casa receber a paz, fazer o quê? Ficai nesta casa. E depois que ficar nesta casa, se o dono da casa oferecer comida, comei de tudo que lhe oferecerdes. Não andeis de casa em casa. Permaneça ali. Aqui é um segredo nesse versículo. Quando você chegou naquele lugar, a paz permaneceu ali, você estabeleceu ali um ponto do reino de Deus naquele lugar. Uma oportunidade para que a palavra de Deus alcance aquela família, alcance os vizinhos. Continuando, também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Ah, eu não gosto de peixe. Não tem problema, ofereceu peixe, vai aprender a comer peixe nesse dia. É isso que Jesus está dizendo para eles. Verso 9, curai os enfermos que nela houver. Se tiver enfermos ali nesta casa, fazer o quê? Cure. Curai. E aí você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, como seria eu nesses 70, no meio desses, um desses 70? Se eu entrasse numa casa e alguém falasse, não, que coisa boa que vocês chegaram aqui hoje. A pessoa Dailton, ah, irmão Dailton, que bom que o irmão chegou aqui. Eu estou com o meu sobrinho, está com uma enfermidade muito séria. E aí o Dailton vai se lembrar que Jesus disse, quando entrar numa casa, cure o enfermo. Ore pelo enfermo. Ore por aquele que está doente, o que está doente ali, o que houver naquela casa doente. E dizer, é chegado a vós o reino de Deus. Aí que já tem uma lição para você. Quando você essa semana estiver diante de um enfermo, você já vai dizer para essa pessoa, é chegado sobre a sua vida o reino de Deus. Seja curada em nome de Jesus. Libera a palavra da cura. Não retenha a palavra da cura. Você sabe que você não cura por você. Você cura no nome de Jesus. Você sabe que quem cura não é você, quem cura é Jesus. Você é um instrumento. Então deixe o Senhor te usar. Ore pelo enfermo. Eu estava ouvindo a Camila. A Camila está aí essa noite? Não. A Camila estava contando um testemunho do pai dela, que o pai dela, alguns irmãos sabem que o pai dela vende ovos, né? Ele tem um automóvel que vende ovos. E ele passou numa determinada casa e uma mulher estava aflita e chamou ele, sabem dessa história? Chamou ele, venha orar porque a minha filha está com um problema espiritual. E ele estava trabalhando. E aí, enfim, aí eu perguntei para Camila, e aí, ele orou ou não? Ele falou, pastor, eu não sei se ele entrou, mas eu sei que ele orou pela mulher. Olha só que experiência. E se fosse você? E se fosse você que alguém chegasse lá na sua casa? Por favor, você, irmão, agora é irmão, olha só o detalhe, é sempre assim. Ei, você que crê na Bíblia, ei, você, pregador da palavra, ei, você, pastor, ei, você, líder de célula, ei, você, ovelha do pastor e da pastora, ei, você, crente em Jesus, por favor, eu estou precisando de uma ajuda.
venha orar pelo meu filho, porque ele está com uma enfermidade, está passando mal. O que você faria? Jesus está dizendo, curar os enfermos. Deixe ser usado, deixe o Senhor te usar. Não tenha medo, não temas. Quem é que pode te paralisar? Quem é que pode te neutralizar? Se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, o que é que o diabo pode fazer contra a tua vida? Ai, pastor, mas imagine se eu estou ali. Normalmente é assim que acontece. E a pessoa desce um espírito maligno nela, e ele começa a agitar e fazer um monte de coisa. E daí, manda embora. Se não sair, fala, olha, não sei se você entendeu, eu estou te mandando de novo, vai embora. Qual é o medo? Nós precisamos entender o porquê que as coisas nos paralisam, nos impedem. Quantos aqui, nessa noite, já ouviram alguma vez o Espírito Santo de Deus dizendo a você, no seu coração, eu quero usar você para curar pessoas? Eu não fique com medo que eu não vou marcar ninguém não, só quero saber, quantos já ouviram isso, de verdade? Ok, pode abaixar a mão. Eu estou falando isso porque eu lembro que uma vez, ficou muito claro para mim, num congresso que eu estava, que não tem nada a ver com a visão da igreja, na época, não tinha nada a ver com células, era um congresso de vários pastores que vieram de outras nações aqui no Brasil, e naquele dia, um pastor foi orar por mim, e ele exatamente, foi no ginásio municipal, lá em Itu, e ele disse para mim, exatamente o que Deus falou ao coração dele, e eu disse para Deus, falei, Senhor, eu ouvi a palavra do profeta, guardei no meu coração, se o Senhor está por trás disso, se é o Senhor mesmo, eu recebo, e se foi isso mesmo que eu entendi, o Senhor vai me usar. E a partir daí eu percebi várias vezes Deus usando a minha vida para orar pelas pessoas, e as pessoas sendo curadas. Aí eu pergunto para você que já ouviu uma voz de Deus falando no teu coração, eu quero usar você para orar pelos enfermos. A pergunta é, você tem orado pelos enfermos? De que maneira você tem orado pelos enfermos? Uma grande oportunidade é você fazer sabe o quê? Se você vai orar, quer orar pelos enfermos, comece indo na casa onde tem um enfermo. Comece indo no pronto-socorro, comece indo fazer uma visita no hospital. Você tem uma grande oportunidade para orar. Sim. Olha só, Maiara, Deus tinha a pessoa certa na hora certa que aquela pessoa precisava. Deus faz isso. A Bíblia diz para nós, como igreja do Senhor Jesus, chorar com os que choram.
Você vai chorar com quem chora, alguém que está passando por um momento difícil, uma tristeza, uma perda. É a hora de chorar. Alegrar-se com os que se alegram. Então é a hora de se alegrar com quem se alegra. Nós precisamos saber entender a hora certa onde Deus quer nos colocar. Então deixe ser usado pelo Senhor. Era isso que Jesus estava ensinando os discípulos. Quando chegarem ali, cure os enfermos que nela houver, e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas, verso 10, em qualquer cidade em que entrardes, e lá não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isso, que o reino de Deus é chegado. Jesus está trabalhando com a hipótese, para esses 70, de que você e eu, esses 70 nos representam. Ele está dizendo, há uma hipótese de você chegar para falar do amor de Jesus a uma pessoa, e ela falar para você que não quer te ouvir. Há uma hipótese de alguém fechar as portas para você, não querer receber esta paz, não querer receber o reino de Deus. Ela não sabe, mas ela está negando isso, ela está dizendo, não quero. Então o que você vai fazer? Jesus estava dizendo para ele, sacuda a poeira dos pés, saia e continue sua caminhada. A grande questão aqui, Davidson, é que muitas vezes nós, diante dos desafios, quando nós ouvimos alguém dizer, não, eu não quero crer no seu Deus, eu não quero ir na igreja que você vai, eu não quero ler a Bíblia que você lê, eu não quero ter a fé que você tem, nós ficamos todos envergonhados, muitas vezes, neutralizados, paralisados, e não queremos mais ir, porque você imagina que o próximo que vai ser recebido por você vai te dizer a palavra não. Jesus ouviu milhares de não na sua vida. Jesus ouviu milhares de não quando ele estava na cruz do Calvário. Havia milhares de pessoas dizendo aí, quando ele estava para ser crucificado, soltem Barrabás e prendam esse Cristo. Zombavam, cuspiam nele. Jesus ouviu muitos nãos, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Você, meu irmão, certamente não é melhor do que Jesus, nem eu. Certamente nós ouviremos muitos nãos, mas nós não nos desanimaremos, nós não retrocederemos, porque nós não somos desses que retrocedem. Nós não tiraremos as mãos do arado e olharemos para trás. Nós continuaremos a nossa caminhada firmados no Senhor, no propósito de Deus. Verso 12, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que se fechou para ouvir você. Olha o que Jesus está dizendo. E assim, amados, eu gostaria de deixar esta palavra para você nesta hora, porque Jesus está dizendo que, no verso 17, continue aí, voltaram depois os 70, voltaram como? Veja aí o que diz o verso 17, voltaram alegres. Sabe o que significa isso? Algo aconteceu dentro deles, algo eles viram, algo eles experimentaram, eles fizeram parte de alguma coisa que deixou eles alegres, felizes, dizendo, Senhor, em teu nome, no nome de quem? Do Senhor Jesus. Eles não foram lá em nome deles, olha, eu sou o fulano, a ciclana, e eu vim aqui porque eu vou curar você. Não, você é servo de Jesus, nós somos servos de Jesus. Então, nós não estamos por conta própria, nós estamos enviados por alguém muito maior do que nós. Nós estamos enviados por alguém que nos deu autoridade, nós estamos enviados por um nome que está acima de todos os nomes, e nós vamos dizer, olha, eu vim aqui em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para declarar estas palavras à sua vida.
Eles voltavam felizes por causa disso. Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Eles estavam felizes. Quantos aqui já não tiveram experiências de ter que orar por uma pessoa que estava endemoniada? E oraram e viram aquele demônio deixando a pessoa, e a pessoa agora completamente sã, livre. O semblante dela muda, é outra pessoa, ela fica linda. E lá dentro do seu coração você sente uma alegria tão imensurável, tão grande. Porque você viu que Deus usou a sua vida para dar um comando e uma pessoa ser liberta. Mas olha o verso 18. Respondeu Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está prometendo isso. Ele está dizendo para mim e para você: filhos, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Quem é que deu autoridade? Jesus. Jesus não está dizendo para você: saia daqui agora e vai aí, busca embaixo de uma pedra, um escorpião, e pisa em cima que você nada vai te acontecer. Não faça isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando de algo espiritual. A autoridade aqui de Jesus para nós expulsarmos os espíritos malignos. Dei a vocês todo o poder sobre os inimigos, e nada vos fará dano algum. Contudo, olha só, contudo, não vos alegreis, porque os demônios se submetem, ou se submetem os espíritos a vocês. Jesus está dizendo: tire o foco disso, tire os olhos disso. Alegrai-vos antes por estas pessoas estarem com os seus nomes escritos nos céus. Alegrem-se não porque os demônios deixaram, mas alegrem-se porque Jesus entrou na vida delas. Não fiquem felizes porque os demônios se submeteram à autoridade que está sobre vocês, mas fiquem felizes porque essas pessoas ouviram a mensagem que vocês pregaram, e o nome delas estão escritos no livro da vida. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos queridos, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 52, versículo 6, versículo 5. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Não, verso 7. Isaías 52, verso 7. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas. Quão formosos sobre os montes são os pés. Tem uma tradução que diz: quão formosos os pés. Não sei se a sua está assim. Daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam a paz. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam a salvação. Quão formosos são os pés daqueles que dizem a Sião: o teu Deus reina. Aqui uma canção pós-exílio. Paulo vai falar em Romanos e vai usar esse texto. Deus está falando para nós que os pés dos que pregam o evangelho são formosos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seu pé é formoso? Você já parou para olhar o seu pé? Ah, pastor, o meu tem uma joanete aqui, mas... Não é nesse sentido que Jesus está falando. Jesus está falando daquele que paga o preço por ir, levar o evangelho, como muitos estão fazendo por aí, como muitos estão aqui ao redor pregando o evangelho, como muitos estão nas nações da terra pregando o evangelho, pessoas que você nem conhece, mas Deus está usando para pregar o evangelho.
Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus espera que nós que conhecemos a salvação por meio de Jesus, não guardemos esta salvação para nós. Nós temos que sair para pregar o Evangelho. Quantos aqui, que estão aqui nesta noite, muito provavelmente, os mais novinhos não vão erguer a mão. Quantos aqui um dia lembram de ter recebido do carteiro uma carta que alguém mandou para você, selada, um parente distante? Quantos lembram disso? Quantos lembram disso? Olha aí, tem muita gente que não levantou a mão. Quantos lembram de ter mandado uma carta, naquele velho envelope com verde e amarelo, Correio Telégrafo do Brasil, lembra? Correio Aéreo do Brasil. Eu não sou tão velho assim. Não é porque nós somos velhos, você que nunca passou por isso, deve ter pensado, a velharada ergueu a mão agora. Não, não. É porque a tecnologia está muito rápida, e muito rápida a seu favor, e a minha pergunta é, o que é que você está fazendo com essa tecnologia que está ao seu favor? Antes de você querer dizer que eu sou velho. Como era bom eu receber uma carta do meu avô. Eu recebi carta do meu avô, irmãos. Meu avô Gaudêncio já está no céu. Era difícil de entender a letra dele. Só tinha uma pessoa na minha casa que entendia a letra dele, que era a sobrinha dele, a minha mãe. Meu pai e minha mãe são primos. Ela entendia a letra do meu avô. E que maravilha, ele dizendo assim, olha, estimados netos, como é bom. Palavras assim, sabe? Eruditas, daquela época. Vou para Brasília e vou passar uns dias pela casa de vocês. Ah, que coisa boa. Agora, pensa um pouquinho nessa noite. Tem pessoas que não sabem o que é receber uma carta. Eu estava ouvindo o testemunho desses irmãos aqui, e certamente você que ainda não teve essa oportunidade vai ter, porque você vai deixar uma carta para alguém. Eu sei que teve pessoas que deixaram na caixa do correio, parece que teve alguns que deixaram nas estantes de mercadoria no supermercado, um rolinho, leia-me. Olha só, e alguém pega uma carta, imagine só alguém receber uma carta, acho que foi o Jefferson que falou, né, do rapaz que falou, não sabe o que é isso, deixa Deus usar a você. Talvez você esteja pensando, nossa, o que é uma carta? Com um versículo bíblico, que estratégia é essa evangelística? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, isso aí é o mínimo. A pergunta é, você que recebeu a autoridade de Jesus, está fazendo o mínimo? Se você tem uma estratégia melhor do que isso, tira da manga, compartilha conosco, trabalha, fala para o seu líder, na próxima semana, no próximo mês, já estão lá fazendo. Alguém pega uma carta e diz, acho que foi a Daiane que falou, Daiane? A Daiane que falou, uma carta de Deus, né? Como é que foi? Você usou o título, é isso? Olha só, ela escreveu uma carta, ô Jefferson, presta atenção, hein? Ela escreveu uma carta, como ela imaginou como se Deus estivesse falando para ele. Esse é o negócio. Aí aquela pessoa pega uma carta e vê palavras, você pode até intitular, uma carta do céu para você. Escreve um texto bíblico. O que é isso? O que é isso? A palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus. Tudo que está dentro desse livro é a palavra dele. Então você tem autorização para usar esse livro como a palavra de Deus. Você pode escrever e dizer, olha, tem uma palavra do céu para você. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, querido amigo, querido filho, querida filha,
Não sei o que você está vivendo, mas eu conheci alguém que mudou a minha vida, e o nome dele é Jesus. Ou você pode colocar na primeira pessoa, como Deus estivesse falando para ela: querida filha, os meus olhos não estão fechados para você. Eu conheço o que você está passando, e eu não desisti de você. O meu amor por você é muito grande. Eu amo você. Volte-se para mim. Assinado Deus. Deus vai fazer com que esta carta caia na casa certa, caia no lugar certo, porque Deus Ele sabe como fazer isso. Você e eu não sabemos, mas Ele sabe como. Você pode colocar um versículo bíblico, você pode colocar um folheto bíblico, enfim, você pode fazer tantas coisas. Você pode bater na casa do seu vizinho e dizer: vizinho, eu tenho uma carta do céu para você. Deixa. Ah, pastor, eu não sei muito bem como pregar, como falar, usar muitos textos, as palavras. Usa de criatividade, esta é uma boa criatividade. Ó quão maravilhoso, ó quão formoso são os pés dos que anunciam as boas novas. Deixa Deus esse ano usar a sua vida. Não guarde esse tesouro para você, compartilhe com o seu próximo. Fale para milhares de pessoas. Esta semana eu sei que muitas células têm trazido um desafio esta semana. Além do jejum, a última célula foi ontem, então pós-célula é hoje, então hoje toda a igreja está participando de um jejum, de um tempo de jejum, aonde estamos dizendo para a carne, quem manda em você é o Espírito de Deus, sou eu, sai fora, não vem dar pitaco não. Aonde você vai gastar um tempo, vai deixar um pouquinho, essa semana, esses vídeos, esses games, essas coisas que não edificam nada a sua vida, não acrescentam em nada na sua vida. Principalmente numa época que Jesus está batendo as portas, e que nós temos que estar preparados. Eu não estou dizendo que você não pode jogar game, entenda o que eu estou dizendo, que você não pode ver vídeos. O que eu estou dizendo é que você precisa dizer para a sua carne, quem manda nela é você. Gasta esse tempo para buscar a Deus, para orar, para assistir talvez no YouTube, vídeos de Deus que edificam a sua vida. É um tempo onde nós estamos como igreja, com um propósito, nós queremos ser usados por Deus, queremos ser santificados por Deus, queremos porque acreditamos. Você acredita nisso, que o Senhor Jesus já te deu autoridade, sim ou não? Para que nós preguemos o Evangelho de Jesus e as pessoas recebam a palavra. E junto com isso, o jejum não podia ser diferente, das 6:30 da tarde até as 6:30 da manhã, sem comer nada. Porque a carne, ela reivindica. Eu sei que você já está pensando naquele, eu não quero me unir à carne contra você, mas eu sei que a carne, que quem manda nela é o Senhor. Meu conselho é: se esforce, se esforce. O jejum é bíblico, o Senhor nos ensinou a jejuar, para nos fortalecer o nosso espírito. E você vai ver Deus nesse ano usando a sua vida poderosamente, e você nem imagina como Ele pode usar você, seu testemunho. Que coisa linda, você ouvir pessoas falando que ouviram o Evangelho através da vida de uma pessoa. O melhor testemunho é a vida, como você vive. Por isso, queridos, eu quero encerrar nessa noite esta palavra, e dizer a você: dê um passo de fé, não desista. Chega para aquela pessoa essa semana que está lá no seu dia a dia, no supermercado, motorista do ônibus, antigamente é cobrador, hoje não tem mais, né? Motorista do ônibus, aquela pessoa que chega com você no mesmo horário, todo dia no ponto de ônibus, porque tem o mesmo propósito de trabalhar naquele horário. Chega nela, fala: olha, eu queria dizer uma coisa para você. Deus mandou dizer para você que Ele sabe o que você está passando na sua vida, que Ele se importa com você, que Ele ama você. E eu queria só deixar essa palavra para você: Jesus ama a sua vida. Você pode ter certeza que esta pessoa
ela vai se lembrar disso. E se um dia ela precisar de ajuda, ela precisar de uma palavra, ela sabe aonde achar alguém. Ah, naquele ponto de ônibus, tem uma mulher de Deus que me procura toda manhã e me deixa uma palavra de Jesus. Seja usado por Deus, na direção do Espírito. Ouça o Espírito Santo falando com você. Muitos vão sentir no coração um impulso. Coração como esses que voltaram felizes. Eu tenho certeza que esses irmãos que já distribuíram essas cartas, voltaram felizes, sentindo a missão concluída. Que alegria poder participar. A intenção de vocês está sendo maravilhosa. Deus nos quer com a mão no arado, porque os campos já estão brancos para a colheita. Rogai ao Pai que mande mais trabalhadores. Aonde estão os trabalhadores? Estão aqui, nas igrejas. Você é um trabalhador.